Queridos, vamos ler Daniel capítulo 3, abra sua Bíblia. Daniel capítulo 3 e o verso 1. Aqui lemos: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados de altura, e a sua largura era de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Queridos, no capítulo 2, Deus disse a Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Daniel capítulo 2, verso 38. Essas palavras fizeram uma profunda impressão na mente do rei. Os sábios do reino tiraram proveito disso e propuseram a Nabucodonosor que ele construísse uma estátua igual àquela que ele viu no sonho. E ele construiu uma estátua aparentemente igual àquela que ele viu no sonho, só que em vez de colocar cabeça de ouro, peito e braço de pratas, quadril de bronze e pernas de ferro, ele decidiu fazer a estátua toda de ouro. A estátua do capítulo 3 representava a Babilônia como um reino eterno, indestrutível. Mostrava Nabucodonosor como sendo todo-poderoso, que não existiria ninguém para quebrar em pedaços o reino de Babilônia. Satanás tentou frustrar os propósitos de Deus. Intencionalmente, Nabucodonosor mandou construir uma estátua de 60 côvados de altura, 30 metros de altura. 60 côvados equivale mais ou menos a 30 metros de altura, por 6 côvados de largura, mais ou menos 3 metros de largura. O número 60 côvados de altura e o número 6 côvados de largura são intencionais e refletem a divindade de Babilônia. Queridos, o número 6, os sacerdotes babilônicos usavam um sistema sexagesimal com base no número 6 e 60. Na prática da astrologia, na prática da astronomia, na matemática, em tudo eles usavam o sistema sexagesimal em múltiplos de 6, um sistema diferente do sistema egípcio que nós adotamos. O sistema sexagesimal tem sido aceito universalmente para medir arcos, para medir ângulos e para as divisões do tempo. Por exemplo, o ano lunar tem 360 dias, são 12 meses de 30 dias. Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. O zero, por exemplo, é um 360 graus. É um círculo de 360 graus que simboliza a divindade. O número 6 era importante na religião de Babilônia porque representava o Deus menor. E o número 60 era importante também porque representava o Deus maior. E o número 600 representava todo o panteão, todos os deuses reunidos. Representava a totalidade dos deuses ou espíritos do mundo inferior. Nós temos então aqui o número 6, unidade. Nós temos o 60, que é o 6, dezena. O 6, unidade. O 60, que é o 6, dezena. E temos o 600, que é o 6, centena. Unidade, dezena e centena. 6, 6 e 6. Coincidindo 666. O mesmo número que aparece lá em Apocalipse capítulo 13. Queridos, as profecias de Daniel e de Apocalipse, elas se completam. Para podermos entender Apocalipse, temos que entender Daniel. O ouro, o material do qual foi feita a estátua, era um símbolo do poder civil. E o número usado na altura e na largura da estátua representava o poder religioso, o número 6 e o número 60. A astrologia, lá em Babilônia, ela dividiu o céu estrelado em 36 constelações, cujos números foram arranjados num quadrado e usados como um selo, ou um amuleto do sol, pelos sacerdotes pagãos devotos do sol.
O nome do amuleto era Sigilla Solis, ou Selo do Sol. Esses amuletos continham todos os números de 1 a 36 e eram feitos usualmente de ouro, visto ser o amarelo a cor do sol. Queridos, os amuletos do deus Sol, usados pelos sacerdotes pagãos, tinham os números de 1 até o número 36, arranjados dentro de um quadrado, arranjados de tal modo que qualquer coluna que você somasse, as colunas, 6 colunas horizontais, 6 colunas verticais, qualquer coluna que você somasse daria 111. 111 cada coluna vertical ou 111 cada coluna horizontal. E são 6 colunas, então dá o total de 666, 666. Este era um amuleto usado em Babilônia pelos sacerdotes pagãos adoradores do sol. Nessas fotografias que nós estamos mostrando, elas foram tiradas em 1910 e aparecem os amuletos do sol, Sigilla Solis, o selo do sol. Esses amuletos estão expostos no Museu Britânico. De um lado do primeiro desenho pode-se ver o deus Sol em pé sobre um leão. No verso do amuleto está escrito Nashiel, o que significa inteligência do Sol. E em 36 quadrados estão arranjados os números de 1 a 36, de tal modo que qualquer coluna horizontal ou vertical, ou mesmo a que está em 2 diagonais, eles somam um total de 111. Sendo 6 colunas, são 666.